Procurando um celular barato para comprar e não curtiu as opções da Samsung, Motorola e Xiaomi no mercado, a Realme chegou apostando nesse segmento recentemente no Brasil ao trazer o C11, o seu novo basicão para quem busca um bom smartphone pagando pouco. Ele foi lançado por R$1.000, mas já aparece por menos de 800 atualmente. É uma boa compra? Vamos descobrir. Nem sempre celular barato significa design batido e sem graça. O C11 mantém elementos dos modelos mais caros da marca, como as pequenas linhas que cruzam a traseira para gerar um efeito gradiente e tornar o aparelho menos escorregadio. Há uma faixa lisa que vai desde o topo, onde fica o bloco da câmera, até a parte inferior, ostentando o nome da Realme. O C11 chega em duas opções de cores, cinza e azul, e tem tom metalizado para dar a impressão de produto mais robusto. Há dois pontos decepcionantes que precisamos citar. O primeiro é a falta de leitor biométrico, mas nessa faixa de preço ainda é comum. O segundo é que o alto-falante fica na traseira e tende a ser abafado facilmente. As bordas traseiras são curvadas para tornar a pegada mais confortável. Do lado esquerdo encontramos a gaveta do SIM card, que permite usar dois chips e um cartão microSD ao mesmo tempo. Na lateral direita há o botão de energia e o do controle de volume. Na parte inferior temos entrada ainda do tipo micro USB, microfone e entrada para fone de ouvido. O C11 vem com tela de 6,52 polegadas com painel IPS LCD e resolução HD. O nível de brilho é apenas decente, mas no segmento de entrada não é comum ver aparelhos com telas brilhantes. Então não espere boa visibilidade ao usar o básico da Realme fora de casa. Por padrão, ele tende para cores mais frias, deixando o branco azulado. É possível controlar a temperatura das cores e também usar o recurso de conforto visual para reduzir a emissão de luz azul e causar menor fadiga visual. A posição do alto-falante pode não ser das melhores, mas a qualidade sonora está acima da concorrência. Temos boa potência com graves e agudos definidos, mas peca por ter médios praticamente inexistentes. Olha, péssima hora para te contar, mas eu não dirijo. É bom lembrar que esse modelo que testamos é a versão 2021 equipada com plataforma da Unisoc, sendo diferente do C11 de 2020 que vem com Helio G35 da MediaTek. Além disso, há 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Se você busca um celular com bom desempenho, esqueça o C11. Ele é lento no uso em vários aplicativos, não consegue segurar os aplicativos abertos em segundo plano e demora bastante para carregar jogos. Também não espere por números altos em benchmarks. No Antutu temos pontuação similar ao Helio G25 presente no Redmi 9A e o Snapdragon 450 do Galaxy A02s. E em jogos? No COD Mobile consegue boa fluidez na qualidade gráfica mais baixa, enquanto no PUBG foi possível jogar na opção gráfica balanceada sem sofrer com muitos engasgos. O C11 é um celular para jogos casuais. Ele vem com bateria de 5.000 mAh, praticamente o padrão de qualquer celular básico recente. Como será que o hardware da Unisoc consegue lidar com isso? Bem, a duração é boa e chega a render o dia todo, mas não compete com Samsung e Motorola nesse ponto. O carregador de 10 watts leva mais de 3 horas para encher totalmente a bateria. É um tempo longo, mas dentro do padrão do segmento. A falta de carregamento acelerado faz com que a bateria recupere apenas 9% com 15 minutos na tomada e mesmo com meia hora de carga temos apenas 20% recuperados. O C11 vem com Android 11 Go Edition, modificado pela interface Realme UI. O sistema não é dos mais rápidos e isso já era esperado pelo hardware fraco que possui. Porém, como temos aqui a versão mais leve do Android, ele poderia ser um pouco mais fluido. A interface da fabricante chega próximo do Android padrão e vem com apenas o básico para você usar. Não é o tipo de aparelho que traz vários recursos extras, então você encontra basicamente o que está disponível em qualquer Android. Como não há leitor biométrico, terá que usar biometria facial ou padrão para desbloqueio do aparelho. Já com relação ao suporte a atualizações, o C11 não está tão defasado nos patches de segurança comparado a outros mais caros que testamos recentemente. Na parte de câmeras temos mais uma decepção. O modelo de 2020 conta com sensor principal de 13 megapixels e câmera secundária para desfoque de cenários. No C11 2021 há apenas uma câmera na traseira com sensor simples de 8 megapixels. A frontal, no entanto, é a mesma de antes com uma câmera de 5 megapixels para selfies. As fotos registradas pelo C11 são decentes quando há luz favorável, mas o alcance dinâmico é muito limitado.
Ao fotografar contra a luz, perderá detalhes nas sombras e terá céu estourado com frequência. Há inteligência artificial para ajudar a calibrar melhor o software na tentativa de ajudar nas fotos, mas na prática é inútil. Em muitos cenários, não faz qualquer diferença e, quando ajuda, não chega a mudar muito. Como não há câmera para desfoque, todo o processo de efeito retrato é feito via software e apresenta grandes falhas. Se a câmera já não empolga ao fotografar de dia, à noite temos imagens com contraste inferior e granuladas. Nem mesmo há um modo noturno para ajudar, então tente não ficar muito longe de locais iluminados. A frontal registra selfies razoáveis, mas sofre com ruídos à noite e o modo retrato tende a desativar o HDR. A filmadora grava em Full HD, não possui estabilização e o foco é lento. A captura de áudio é apenas mono e o som fica bastante abafado. Ficou decepcionado com o C11? O que podemos encontrar na mesma faixa de preço? O Galaxy A02s entrega melhor desempenho, tem sistema mais completo e bateria dura muito mais e a filmadora é melhor. Da Motorola temos o Moto E7 Power, que entrega mesmo nível de desempenho, mas a bateria rende mais e as câmeras são melhores para fotos e vídeos. Da Xiaomi ao Redmi 9A, que também é um pouco mais ágil, enquanto a bateria rende o mesmo e a câmera tem qualidade similar, porém seu software é mais completo. O Realme C11 é um celular básico que não chega a ser realmente ruim em nada, mas também não se destaca em nenhum ponto. É um aparelho para quem apenas está cansado das opções tradicionais do mercado e busca um software mais limpo e sem frescuras. Ele não é rápido e a bateria não dura mais de um dia, porém vai agradar os menos exigentes. Apesar do som mono e da tela não ter brilho muito alto, ainda entrega uma melhor experiência multimídia que os básicos da Samsung, Motorola e Xiaomi. Agora a questão é, vale pagar mais de R$700? Dá para encontrar opções mais interessantes como o K41S da LG, mas se você não quer se aventurar em produtos de uma empresa que abandonou o mercado de celulares, então suas opções de bom e barato ficam limitadas. E para encontrar as melhores ofertas para todos os modelos citados nesta análise, basta acessar os links aí abaixo. E aproveita para comentar o que você achou do basicão da Realme. Eu encerro por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.